permissão dele, né? E eu sei que eu nunca havia precisado, né, de ficar internada, só quando eu fui ver as minhas filhas, mas foram, né, outro momento. Mas aprove ao Senhor. A palavra do Senhor diz que tudo é propósito dele. Amém. Nas nossas vidas, muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz, mas pode ter certeza, tudo que Deus faz nas nossas vidas há um propósito. Amém. E como nós cantamos, né? Que o Senhor venha nos usar como um farol, né? Esse louvor, Deus colocou ele no meu coração, por isso eu pedi para a Leandra, né? E eu creio que ele falou, não só comigo, mas ele falou, e ele fala, né? Porque Deus, ele vai te usar, amado, de uma forma ou de outra, assim como o irmão falou, que ele usou uma jumenta, né? Por que ele não vai usar os seus filhos, né? Porque o poder é dele, a glória é dele, né? A palavra do Senhor diz que sem ele nada podemos fazer, então significa que tudo que é feito através da minha vida e da sua é por ele. Amém. É ele que faz, né? Então muitas vezes, por falta de entendimento, a gente acha que a gente pode alguma coisa. Mas eu quero te dizer, meu irmão, é Jesus. Amém. Amém. E a palavra do Senhor diz aqui, né, em Romanos 8, 28, nós conhecemos esse versículo, mas vamos ler. Quando nós lemos, a palavra ela fica guardada no nosso coração. Amém? Então vamos lá, é um versículo bem conhecido, mas vamos ler, 8, 28. Eu confesso, amados, que em muitos momentos da minha vida, passando por lutas, porque o cristão passa lutas, viu? Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas o ânimo maior é que nós já vencemos. Amém. Ele venceu. Então, por mais que você esteja passando, amado, coloca no teu coração, Jesus já venceu. Amém. Aquela cruz, quando ele disse, está consumado, ele está declarando, tudo que nós passamos ou vamos passar, nós já temos a vitória garantida. É ele que vai nos garantir. Amém? E aqui, como eu falei, em Romanos 8, 28, diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, daqueles que são chamados para seu propósito. E como eu falei, muitas vezes, Deus ele nos leva para o deserto. Jesus não foi o diabo que levou, né? Foi o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus foi levado. Então, muitas vezes, nós também somos levados. Porque se depender de nós, a gente não vai. Verdade. Né? O irmão falou que Deus vai nos usar em todos os lugares. Vai te usar no ônibus, vai te usar na empresa, vai te usar na escola. Ele quer nos usar. E exatamente aonde quer que o Senhor nos levar, Ele quer nos usar. Amém. Mas ninguém quer ser usado no hospital, principalmente doente. Vamos ser sinceros. É verdade. Né? Mas o Senhor, como levou, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, então eu creio que eu também fui levada porque Deus tinha um propósito. Amém. Amém. E, amados, eu tinha meio que temor mesmo de ficar internada, né? Não gosto muito de médico, quem gosta, né? E eu fui, mas eu quero dizer, amados, que quando Deus tem um propósito, mesmo que nós não entendemos, Ele vai conosco. Deus, Ele esteve com Daniel na cova. Ele não livrou Daniel da cova, mas Ele livrou na cova. Sadraque,
Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha, mas não foram sozinhos. Amém? Amém. Mas por quê? Porque tinha um propósito. E muitas vezes, mas nós testemunhamos que Deus faz coisas grandes na nossa vida, Deus abre porta de emprego, Deus nos dá bênçãos, porque as bênçãos é do Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele ama a prosperidade dos seus filhos, a riqueza vem do Senhor, e isso é maravilhoso, né? A gente testificar as bênçãos do Senhor, né? Mas isso não traz transformação na nossa vida. As lutas, as dificuldades, as dores transformam o nosso caráter. Amém. Amém? Amém. E eu estou dizendo isso, amado, com muito amor, com muito carinho e também com propriedade. Esse tempo que eu fiquei lá foi um tempo de dependência de Deus. Amém? Quando me falaram, eu vi, ó, eu cheguei, eu estava doente, fui para o AMA. Desde o AMA, Deus já começou a usar a médica. Deus preparou uma médica, ali era por Deus, porque a palavra do Senhor diz, né, que o Deus de paz, Ele que cumpre todas as suas obras em nós. Amém. Isaías 26, 12. Então, Ele já começou a usar. Porque lá em Daniel 3, 35, diz que Deus ele trabalha com os moradores da terra e com os seus exércitos do céu. E Deus começou a usar aquela médica. Ela já de início falou que eu precisava ser internada. A Érica não me falou nada, porque sabia que eu ia ficar meio, né? E dali eu fui para o Icaraí. Quando eu cheguei no Icaraí, eu já estava com um oxigênio de 8 litros, né? E eu falei, Deus, eu entendi. Então eu me entrego nas tuas mãos e eu vou descansar, né? A palavra do Senhor diz lá em Isaías 28, 16, na parte B, que quem crê não se apressa. Então eu descansei no Senhor e o tempo que eu fiquei lá. Amados, eu não perguntei para Deus quanto tempo eu iria ficar. Eu só falei, Senhor, estou nas tuas mãos e eu sei que o Senhor vai usar médicos, vai usar quem o Senhor tiver que usar e seja feito o teu querer, né? E o Senhor me deu sim um coração de descanso mesmo, né? E eu fui, né? Logo no Icaraí, quando eu cheguei, estava ruimzinho. Aí fui fazer o raio-x e a auxiliar, comecei a conversar com ela, estava muito cansada. Mas ela falou, nossa, você está bem, né, cansada. Eu falei assim, mas Jesus é bom. E eu comecei a falar para ela de Jesus, perguntei se ela conhecia Jesus. Aí ela já começou a chorar. Ela estava afastada, né, dos caminhos do Senhor. E eu falei, amada, o amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas, não vale a pena se afastar. O Senhor te chama para se achegar. Ela começou as lágrimas descendo. Eu falei, eita Deus, é para isso que o Senhor me trouxe esse caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é isso mesmo, meu amado. Jesus, quando ele chama lá os 12, lá em Mateus 10, 7, ele diz, indo pregar e dizendo, vai chegar no reino dos céus. Deus te chamou com esse propósito. Aleluia. Afinal de contas, se nós estamos aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus usou alguém para te falar deste reino. Amém. E eu fiquei lá. Quando foi mais ou menos umas 5 horas da manhã, me falaram que eu tinha saído uma vaga, né, no Grajaú. Eu falei, eita, Deus, logo no Grajaú. Porque para mim, o Grajaú, todo mundo fala que o Grajaú é um açougue, né? Então na minha vida mesmo, porque eu não só para voltar.
a gente tem um costume de já dar uma opinião daquilo que a gente não conhece. Verdade. Às vezes a pessoa diz assim, você come giló? Não, não como, porque é muito amado. Você já comeu? Não. Então você não pode dizer aquilo que você não sabe, né? Mas alguém falou para mim que lá era ruim e que as pessoas iam não voltar, eu falei, é só Jesus. Mas, vamos lá. Mas, amados, eu quero dizer que Deus, a palavra do Senhor diz que lá em Provérbios 21, que como ribeiros de água é o coração do rei na mão do Senhor. Deus usou. Desde quando eu cheguei lá, amados, Deus usou do médico, do auxiliar, do enfermeiro, Deus usou até as pessoas da limpeza. Glória a Deus. E ali, quer dizer, tá vendo? Eu que estava com medo de ir, que era uma açougue, mas ali Deus ele me fez enxergar. E apesar da dificuldade, ele estava comigo. Aí eu cheguei, né, lá no hospital, cheguei no hall, que é onde vai chegando todo mundo. Aí, amados, uma coisa que nós devemos colocar no nosso coração: nunca deixe passar uma oportunidade de falar o nome de Deus. Seja onde você estiver. Amém. Se você tiver a oportunidade de falar do que Deus fez na tua vida, da onde Ele te tirou, fala. Amém. Sabe por quê? Porque nesse momento, agora, você está sentado aí, muitas vidas estão perecendo. Muitas delas porque não quiseram mesmo. Mas aí você está livre. Mas muitas delas não tiveram a oportunidade de ouvir. Né? E eu ouvi, acho que foi o pastor Michael que falou, eu achei muito tremendo. Ele disse que o maior pecado do homem é a falta de conhecimento. Então nós precisamos anunciar. Verdade. O reino de Deus, amém? Amém. Então, continuando, aí eu cheguei lá, aí eu já veio um enfermeiro, um jovem, né? E como eu falei, que Deus usa todo mundo, ele muito simpático. Aí Deus em conversa, eu falei de Jesus, aí ele falou assim, eu conheço Jesus. Eu falei, você conhece? Eu conheço Jesus, mas eu entristeci o coração dele, porque eu fiz algo que entristeceu o coração dele. Aí eu falei para ele, mas Jesus é bom, ele pode te perdoar. Aí depois eu vi qual era a tristeza que ele tinha feito. Em conversa, eu vi ele falando que ele tinha um namorado. Mas eu falei para ele, não importa, a tristeza que ele causou no coração de Jesus. Não importa. O que importa é se eu reconhecer, a palavra do Senhor diz que aquele que confessar e deixar, alcança a misericórdia. Amém. E ali também, conversando, aí eu conheci uma moça da enfermagem que ela estudou com a Érica no primário. No ensino médio. Ela mora aqui em Novo Horizonte. Eu tenho interesse na igreja e conversando com ela, ela falou, você é tal, acho que eu estou lembrando, acho que você eu estudei com uma menina chamada Érica. Depois a Érica chegou e aí eu convidei, e eu falei, nossa, Deus me deu a mulher mora em Novo Horizonte. Eu nunca vi ela, né? Porque na época eu não lembrava mais. Deus me deu para lá para falar de Jesus para ela. Né? Aí, depois, tinha uma senhorinha, a Dona Maria. Lembra da Dona Maria? E ela tinha ficado internada porque ela ia tomar sangue, ela estava com, como é que eu falo? Anemia bem profunda, né? Aí eu já comecei a falar de Jesus para ela. Aí foi no dia que a pastora foi, né? Acho que era no segundo dia, né? Que eu estava lá no hall. Aí, dá uma segunda na boca.
Aí comecei, né, a falar com ela. Só amado que às vezes não é fácil não, porque do meu lado tinha uma moça. Como ela viu eu falando para a dona Maria do amor de Deus, essa mulher, eu acho que ela deve ter ficado com o lado torto, porque ela só ficava do outro lado, virada. Ela não virava para o meu lado, eu acho que para mim falar para ela. Como eu estava ali, né, eu não podia sair, então ela ficava só, é incrível, eu percebi que ela ficava só do lado de lá, ela não olhava para cá. Porque ela viu que eu estava falando para a dona Maria, ele vai sobrar para mim. Então, né? Tem gente que não quer ouvir, sabe? Infelizmente, tem gente que não quer ouvir. Quer ouça, quer deixa de ouvir. Mas ela ouviu, porque ela tinha ouvido. Ela estava ouvindo eu falar para a dona Maria. Aí a pastora chegou e orou por mim. Aí perguntou se podia orar pela dona Maria. E ela falou que podia, e para a glória do Senhor. Então, amados, muitas vezes Deus vai usar como uma foice. Deus vai te usar como um machado. Deus vai te usar como uma enxada. Sabe para quê? Para limpar o terreno, para deixar ele bem prontinho. Aí alguém chega com a semente. Glória a Deus. Aí Deus usou a vida da pastora, orou por ela. Ela confessou Jesus como Salvador. Olha que Deus tremendo. Nos planta, nos rega. E é Deus que dá o crescimento. Amém. Depois nós falamos também para a cuidadora dela, né? E deu interesse da igreja. Pena que depois ela foi primeiro para a retaguarda. E quando ela saiu da retaguarda, eu estava bem ruim no meu canto. Não deu para mim falar com ela. A cuidadora veio falar comigo. E eu falei para ela, quando dela, vinha aqui fazer uma visita, e só fiz assim para a dona Maria, porque na retaguarda eu fiquei bem ruim mesmo, e não vi. Mais uma coisa eu sei, se a dona Maria partiu, ou chegar a partir, ela com o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que se com a nossa boca nós confessarmos o Senhor, crer no nosso coração, amém? Então, amados, aí, glória a Deus, Deus é bom. Então, muitas vezes, Deus vai usar você para levar uma palavra. Deus vai te usar para dar um abraço, para aquela pessoa ficar confortável, até que outro venha e traga a palavra, a semente. Né? E foi isso que aconteceu. Então, primeiro Deus me usou para falar do amor de Deus. Aí vem a pastora e aquela mulher sentou assim, de um bom grado, sabe? E foi, né? Ela foi limpa, né? Então essas coisas, não tem dinheiro que pague, Marcos. Não tem preço, né? E para a gente entender isso, só conhecendo a mãe de Deus, né? Aí é o corpo, né? Eu costumo dizer, essa mão, há duas são mãos, mas a função dessa não é a mesma que essa, né? Então Deus vai te usar de uma forma que talvez não vai me usar. Sim. Deus vai usar o irmão, o pastor Marcelo, como não vai usar o pastor, né? Por quê? Porque o corpo de Cristo, cada membro tem a sua função, né? E Cristo é o cabeça que deu domínio sobre todo. Amém. E aí nós fomos. Ela foi primeiro, né? Primeiro do que ela saiu, porque ela precisava tomar o sangue ali, depois ela foi para a retaguarda, e como eu falei, depois é que eu fui, eu não pude mais conversar com ela, porque eu fiquei distante. Lá na retaguarda tem um corredor assim bem grande, tem muitas camas, né? E aí eu não pude. Aí ali, quando eu estava lá, eu fui fazer uma toma. E esse dia eu estava sozinha, a enfermeira que me levou, eu fiquei esperando no corredor. E lá eu encontrei o irmão Ezequiel, que eu me esqueci do irmão, né? Porque eu acho que eu estava assim, a diabetes estava 516,
16, a infecção estava muito alta, tinha hora que eu falava para ele, Érica, vamos declarar um salmo, porque parece que eu não estou lembrando muito, sabe? E é muito, né? É mão de Deus, irmãos. Né? Diabetes estava dando trabalho, né? Estava muito alto. Aí eu fiquei esperando no corredor. Aí eu fiquei na maca assim, o irmão do outro lado, aí estava quebrado o raio-x, que ele estava esperando, e tinha um monte de gente no corredor. Aí, o que é que a gente faz? Começa a falar do amor de Deus. Amados, eu quero te falar uma coisa. Aonde você for, você tiver oportunidade, fala de Jesus. Mesmo que as pessoas pareçam não estar escutando, continua falando. Esse exemplo eu tomei para a minha vida quando eu me converti. Uma vez eu fui no Poupa Tempo. Hoje tudo é marcado, né? A gente marca horário, então não espera tanto. Mas na época você ficava um dia lá para fazer uma identidade. Eu não sei se vocês lembram dessa época. E eu fui. E na espera tinha 2 irmãs. Irmãos, aquelas 2 irmãs podiam ter usado aquele tempo para falar do que Deus fez na vida delas, que muita gente tinha escutado, e a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, não é isso? Mas essas irmãs falaram tanto do pastor, do cachorro do pastor, do gato do pastor, falaram de todo mundo da igreja. E eu, logo convertida, achei que era muito feio. Aí eu falei, Senhor. E tem coisa na nossa vida que ela vai servir de exemplo, irmão. Se for bom, você vai levar para a vida toda. Mas tem exemplos que você também, mesmo sendo ruim, você vai se lembrar para você não cometer. E eu falei, eu pus meu coração, aonde quer que eu for, e eu tiver oportunidade, eu vou falar do amor de Deus. Mesmo que as pessoas não prestem muita atenção, mas se eu achar alguém para mim falar, eu vou falar, porque quanto tempo aquelas irmãs perderam, né? Aí, lembrando disso, eu comecei a conversar com o irmão Ezequiel. Aí, a gente conversou, aí ele falou, de onde a irmã é? Eu falei assim, olha, eu sou de uma igreja. Aí ele falou, batista, ele falou, é da convenção? Eu falei, não é convenção não. É o nome do meu pastor, é o pastor do Wallace. É um homem de Deus, um homem compromissado com a palavra do Senhor. Ele é jovem, né, mas ele é um homem bem compromissado com a verdade. Aí a gente começou a falar, Aí depois eu entrei, né, fui fazer a minha toma, e ele ainda ficou lá. Mas a gente conversou muito, ele orou por mim, eu orei por ele. E tinha um corredor assim, que tinha um monte de gente. As pessoas ficavam sentadas esperando, mas não davam um pio, sabe? Porque se você quer que as pessoas ouçam a palavra de Deus, você vai no velório, você vai no hospital. Mesmo sem elas não querer ouvir, elas vão ter que ouvir. Eu tenho que elas estão. Elas estavam esperando. E ali é um lugar de espera. Às vezes você vai no lugar, você vai no banco, aí você diz assim, nossa, aí você reclama. Só quando você está no hospital, você está ali doente, amados, não dá para reclamar não, porque ali você está na dependência, você tem que esperar a vontade dos outros, né? Tem umas pessoas que reclamam, mas se dão mal. Porque se você está no lugar disso, se você começar a abrir muito a boca, as pessoas, os enfermeiros, os médicos, eles te olham meio banda, eles te dão muito trema não, sabia? Mais ovo. Ovo, né? Não, mas assim, se a pessoa começa a reclamar, sabe? Então você tem que ficar lá, quietinho. E aí foi quando o pastor foi para a vigília. Aí falou, não, se eu conheci um irmão lá, que falou que conheceu a igreja Vinde, através da irmã Lúcia, eu não conseguia me lembrar desse dia. Não conseguia, foi quando eu estava bem, sabe, vizinha. Mas aí depois, quando o pastor mandou a foto, aí eu lembrei, porque eu achei que era um enfermeiro que tinha conversado com ele bastante. Que ele falou que tinha mudado, estava precisando de uma igreja. E eu pensei que era esse irmão, mas não era. Mas o que eu tiro com essa lição, Márcio?
Aonde você for, fale de Jesus. E fale bem das pessoas. Fale bem dos irmãos, fale bem do seu pastor. Já pensou se eu tivesse metido a lei no pastor igual as irmãzinhas lá? Aí o que é que ia acontecer? Quando estivesse lá na vigília, que o pastor começasse a pregar, o irmãozinho dizia, ixi, isso daí conheci. A irmã falou que não vale nada. Não é verdade? Então, amados, a gente tem que saber, né? Quando nós abrir a nossa boca, afinal de contas, nós somos luz. Nós somos o sal da terra, né? Nós devemos fazer a diferença. A palavra do Senhor diz que nós somos melhores, mas nós devemos fazer a diferença. A palavra do Senhor diz, outra vez vereis a diferença do que serve e do que não serve, né? Então, devemos ser vigilantes. Mas amém, glória a Deus. Aí, fiquei uns dias lá ainda, lá na retaguarda. Aí tinha uma senhora do lado, a dona Maria. Então ela quase não reagia muito, né? Mas eu ficava sempre falando assim, falei para o filho dela, né, que vinha ficar com ela, a sobrinha dela, fiz até uma amizade. E resultado. Aí depois tinha uma moça que eu acho que ela era moradora de rua também. E depois, quando eu mudei para o quarto, ela foi lá me visitar, dei embora e foi me dar um abraço. Aí, quando eu mudei para o quarto, primeiro dia eu cheguei lá, aí tinha uma senhorinha, né, essa senhora estava bem ruim, e ela não falava, ela só gemia, dia e noite ela gemia. E ela só chamava o neto dela, só chamava esse neto. E ela morreu, e esse neto não foi ver ela, neto de canto, né? E essa senhora, ela não falava, mas no dia que o pastor esteve lá, que orou, eu não sei se o pastor lembra, que na hora que o pastor estava orando, ela falou amém. E essa mulher não falava nada, mas ela falou amém. Né? E eu fiquei assim muito feliz, porque depois, não demorou, acho que foram 2 dias, né? Uns 3, 4 dias, né? Aí ela faleceu. Aí quando foi na madrugada, ela ficou muito ruim. Eu falei para ela, Érica, a dona Cícera não vai amanhecer um dia. E de fato ela morreu 5 horas, né? Então, ela estava ouvindo, que ela falou amém, né? Então todos os irmãos que iam assim, visitar, a gente orava, eu sempre falava com os judeus, ficava falando tanto para os que estavam lá, como para os visitantes, né? Não perdi a oportunidade. Mas só que quando eu cheguei na noite, primeiro dia, eu cheguei lá, estava o filho dela. E ele falou para mim que ele tinha 72 anos, mas nem parecia. Só que o homem, meu Deus, ele não era jovem, mas esse homem falava tanto palavrão, que ele falava 2 quilos, 1 quilo, e 2 era palavrão. Cada um. E aí ele começou a falar, perguntou de onde eu era, eu falei, sou pernambucano, ele falou que também era pernambucano de Caruaru. E às vezes a gente para maciar, né, a gente vai, tem que conversar um pouco. Aí de repente ele olha para mim, aí começou a falar de uma igreja grande, que era todo mundo ladrão, e eu só ouvi. Aí depois ele falou assim, eu não gosto de crente. Eu falei, Jesus. Aí eu falei assim, e eu sou crente. Eu sou crente de Jesus, sou evangélica. Aí ele disse, me desculpa. Eu falei, não precisa o senhor me pedir desculpa, seja sincero. Deus, eu falei, vou dizer uma coisa para o senhor. Deus gosta de um coração sincero. Se o senhor diz que não gosta, o senhor não gosta. Mas eu sou. Aí ele falou, teve um tempo que eu estava doente, de uma ferida na minha perna, e teve um pastor que veio orar por mim e eu fui curada. Aí eu ouvi aquilo, eu falei assim,
o senhor gosta de manga? Pernambucano gosta de manga. Ele falou, eu gosto. Aí eu falei assim, quando o senhor vai na feira, o senhor pega as podres, estragadas, machucadas e traz para sua casa? Ele falou, não. Eu pego aquelas bem bonitas. Eu falei, engraçado, né? Às vezes a gente, para trazer as coisas para a nossa casa, a gente traz as melhores. E por que a gente escolhe os maus exemplos, né? Para trazer para a nossa vida? Ele parou assim, riu, aí falou assim, é mesmo, né? Gostei da senhora, meu filho. Deu vontade de falar para ele, mas você falou que não gostava, mas é bem. Aí eu falei assim, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Está vendo aquele pastor que o senhor me esperou e que deu sua vida dele para cuidar? Esse amangamou que o senhor leva para a sua casa. Então põe uma coisa no seu coração. Na palavra de Deus está escrito que nem todos que estão em Israel são israelitas. E eu falei assim, quando o Senhor não... tem muitas pessoas que infelizmente têm escandalizado o Evangelho do Senhor Jesus. Isso eu não posso negar. Mas ainda tem homens e mulheres de Deus que têm compromisso com a palavra. Aí ele falou que tinha gostado de mim, que tinha gostado da conversa, só que ele não voltou mais lá. A mãe dele faleceu e ele não voltou mais para ver a mãe, né? Aí depois, eu entendi porque eles não gostavam de crente. A irmã dele, ele falou que tinha uma única irmã, era crente, né? É universal. E, meu Deus, como essa mulher, ela encrencava com todo mundo. Ela encrencava com o médico, ela encrencava com enfermeiras, a enfermeira tratava tão bem a mãe dela, cuidava com tanto amor, com tanto carinho. E ela ficava levando para a ouvidoria. Aí eu entendi por que ele não gostava de crente. Porque o exemplo que ele tinha dentro de casa era aquele. Então, amados, o que eu tiro? Eu estou contando essas coisas, para vocês parece não ter sentido, mas para mim teve muito. Porque mais uma vez eu me convenço que se eu não fizer a diferença, as pessoas que estão à minha volta, como é que elas vão ver Cristo em mim? Então eu e você, nós devemos nos preocupar muitas vezes, não é com o que falamos, porque meu marido diz assim, que papagaio fala muito. E é verdade, né? Mas não é muitas vezes o que nós falamos, e sim as nossas atitudes vai dizer quem somos. Amém, verdade. Amém? E aquele homem, eu espero, né, que dali por diante ele possa entender que há diferença. Então, muitas vezes, Deus vai te usar até como uma lupa, para que as pessoas vejam a diferença de algumas coisas. Porque nós, como seres humanos, nós gostamos de generalizar. A gente acha que todo mundo é igual, né? Mas não é. Então, isso são situações, amados, que me fez pensar. E esse tempo que eu fiquei lá, foi um tempo assim de muito aprendizado. Cada detalhe, cada situação me fez valorizar. Entendeu? Então hoje é o meu aniversário. E hoje eu recebi muitas mensagens dos meus irmãos, né? Mensagens que me fizeram chorar. Sabe por quê? Porque são palavras que tocam no coração e você começa a entender como que Deus é maravilhoso. E às vezes a gente não valoriza esse amor de Deus, né? Porque eu vou dizer para você, não sei se você acha isso. A nossa congregação é uma congregação pequena, em números. Mas eu vejo o amor de Deus aqui, irmãos. Amém. Você pode enxergar isso? Amém. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o amor de Deus já está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você,
logo, Deus já começou a falar. Então, quando a gente vem para o culto, a gente vem no intuito de ouvir Deus falar. E muitas vezes, a gente acha que Deus vai dizer assim, você de camisa laranja, Deus manda te dizer isso, mas não é. Deus vai te falar dentro da palavra. Se você veio para ouvir, com certeza, meu irmão, você vai sair com a palavra de Deus no teu coração. Porque Deus já começou a falar que Deus ele não habita em templos, ele não habita. O pastor vive falando que ele não habita nessas paredes, ele habita em mim e em você. E se nós somos templo e morada do Espírito, nós devemos fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. E amados, naquele lugar, eu tenho que ficar até que hora mesmo? É porque às vezes muito longe, né? Aí ali eu fiquei, né, naquele lugar e eu falei de Jesus para os enfermeiros, falei para médicos. Aí teve uma médica que... Cadê a Cléo? A Cléo presenciou, né, Cléo? Teve uma médica que ela chegou... nesse dia, eles faziam visita cedo, né, nos quartos. E nesse dia ela demorou muito. Aí quando ela chegou lá, já era tarde. Ela tinha passado por uns probleminha. Aí ela chegou e assim... O irmão falou, Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer também. E Deus assim me usou para falar com aquela médica de uma forma assim, aquela médica, ela chorava, ela ria, ela me abraçava, né, Cléo? E ela falava assim, eu não quero mais sair daqui, né? Eu não quero mais sair daqui. E ela falou que naquele dia ela tinha passado por uns levantes de alguma família, né? E que Deus... E ela falou assim, olha, muitas coisas que eu tenho passado aqui eu não falo para minha mãe, mas quando eu chegar em casa eu vou falar do que Deus fez comigo, né, através da sua vida, que Deus falou comigo. Quando eu saí de casa, eu falei para o Senhor, e aquilo que eu pedi para o Senhor, Deus te usou para falar comigo. Glória! E ela ficava assim, muito feliz. E ali, naquele momento, ali naquele quarto, ela disse, eu não quero mais sair daqui. E foi assim muito maravilhoso, foi muito tremendo. Isso são experiências para mim que eu vou guardar. E eu confesso, às vezes nós não entendemos. Deus me levou para aquele lugar para viver isso. Porque lá no mercadinho onde eu trabalho, eu não ia encontrar aquela médica, né? Eu não ia encontrar as pessoas que eu encontrei lá. Eu não ia falar de Jesus para as pessoas que eu falei ali, né? Então também, enquanto eu estava lá, foi a irmã Selma, foi a Cléo que estava lá, então muitos irmãos que foram lá, pastor, oraram. E ali ficou uma semente naquele lugar. E uma coisa que eu estava analisando, naquele quarto, 3 pessoas daquele quarto faleceram. Aí eu fico imaginando, talvez foi a única oportunidade que Deus deu àquelas vidas para ouvir falar do amor dele. Porque eu fiquei 15 dias lá, amados, e eu não vi ninguém ir lá para falar de Jesus. Então Deus me levou para lá para isso. Amém? Então um dia Deus vai te levar para um lugar que às vezes você nem quer ir. Amém? Mas Ele vai te levar. E uma forma de eu ir lá, a pneumonia lá, olha, né? Deus usa como Ele quer mesmo, da forma. E tinha uma moça também da limpeza, Marluce, pediu para mim estar orando por ela, ela ia fazer uma cirurgia, ia ficar, né, em recesso por causa da cirurgia. Eu orei por ela e ela confessou Jesus como Salvador. O nome dela é Marluce. E também, aí tinha uma moça, eu sempre falava para todos os enfermeiros vinham lá e a gente estava falando, eu não perdia mais a oportunidade de falar. Chegava lá, eu já começava a falar. E tinha uma moça que eu comecei a falar para ela,
Aí ela olhou para mim e falou assim, eu sou de outra religião. E eu entendi que não era católica. Porque as pessoas católicas, quando você vai falar assim de Jesus, ele fala assim, eu tinha uma dona Maria que ela saiu em 2 dias que eu cheguei, e eu cheguei para ela e eu falei assim, você é cristã? Ela falou, sou. Aí ela falou assim, aí abraçou a minha mãezinha, eu falei, aí eu falei, você é cristã católica? Aí ela falou sim, aí eu falei assim, amém, glória a Deus, né? Aí a gente já fala a palavra. Quando eu falo assim, quando você não puder convencer ninguém, fala a palavra. Né? Ela disse que ela falou que era cristã e abraçou a mãezinha dela. Né? Eu falei, aí eu já falei assim, a palavra do Senhor diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E ela também saiu logo. E essa moça, quando eu entendi que ela não era católica, porque quando você vai falar, o católico ele diz assim, eu sou católico, então ele já coloca, né, como se fosse um escudo, dizendo eu tenho Jesus. A religião é um engano mesmo, né? Porque às vezes você acha que você tem, mas a palavra do Senhor diz que aquilo que você pensa que tem vai ser tirado porque você não tem nada, né? Então, se a tua fé não está firmada em Jesus, que é o autor e consumador dela, então a tua fé não é verdadeira, é plágio. Sim. Né? Então, aquela moça falou que tinha uma religião. Aí eu comecei a falar para ela, eu falei assim, oh meu amor, mas deixa eu te dizer que Jesus ele não veio fundar uma religião. Eu não estou falando de religião, mas eu estou falando de um amor que nos envolve de uma forma tão poderosa. Aí, resultado, essa moça, todo dia, quando ela chegava, antes de começar o plantão, ela ia me abraçar com uma alegria tão grande. E eu sempre falando, todo dia, meu amor, você é tão especial, você não imagina. Né? E eu queria que você fosse lá em João 15:16 comigo, que eu já falei muito, né? Vou falar da palavra agora. João 15:16, vamos lá. Todos acharam? Amém. Vamos lá. João 15:16. Deixa eu ver o que vocês iam dizer. João 15:16. Então, eu falei exatamente esse versículo para ela e eu falei, né, que Deus amou o mundo de um tal maneira, né, e ela enchia os olhos de lágrimas e todo dia ela foi me dar um abraço. Quando eu saí, muitos enfermeiros chegavam e falavam assim, olha, eu não quero que a senhora volte, mas foi muito bom conhecer a senhora, né? E eles falaram, amados, Deus é tão maravilhoso, mas Ele é tão bom quando Ele cuida da gente, né? Porque mesmo que você vai passar por uma dificuldade, por uma luta, mas Ele cuida de você. Eu precisava fazer um raio-x e o chefe da enfermagem, ele que me levou para fazer. Aí a enfermeira falou assim, nossa, ele está te levando para fazer. Me deu vontade de dizer, é Jesus. Aí ele levou, a maca estava ruim, o bichinho suou que não batata, para me arrastar naquela maca. Mas ele foi, né? Aí quando eu saí, eu agradeci muito a ele, falei para ele que ele foi uma ferramenta de Deus, porque Deus usou a vida dele para cuidar de mim, né? E já imaginou, mesmo você sem conhecer ou não entender, mas você saber que você foi usado pelo Deus Todo-Poderoso, eu ficaria feliz. Você não ficaria? Então, aí
Aí eu vejo nesses pequenos detalhes o cuidado de Deus, né? Então, como eu falei daquela música, lá em 15, 16, a palavra do Senhor diz, esse versículo eu amo demais. E muitas vezes a gente não para, né? Mas eu convido você para chegar na sua casa, você lê esse versículo, você lê de novo, depois você lê de novo, você vai entender. E lê de novo. É poderoso. A palavra do Senhor diz, 15:16. Como que é o nome do Senhor? Nilson. Então, irmãos, essa palavra, o Senhor coloca no seu coração que não sou eu. É o próprio Jesus que está falando para o Senhor. Entendeu? Ele está dizendo isso. Ó, põe no seu coração, não sou eu, é Ele. Ó, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, a parte A desse versículo, ela é muito tremenda, e muitas vezes nós não entendemos a grandeza dele. Aqui a palavra do Senhor diz, como eu falei, que não foi o Senhor que escolheu vir aqui hoje. Foi o Senhor que trouxe para que o Senhor ouvisse essa palavra. Amém? Deus, Ele me escolheu e Ele escolheu você. Sabe por quê? Porque se fosse para mim escolher, vamos ser sinceros, na nossa miserabilidade carnal, a gente nunca ia escolher, mas o amor de Deus, né? O amor de Deus, lá em Romanos 5:8, Leonardo, por favor, vai lá comigo. Romanos 5:8. Então, às vezes a gente lê a palavra e a gente não entende, mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém. Romanos 5:8. Quem achou pode ler, por favor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você já parou para pensar? Que amor é esse? E o que eu pude entender, amados, é que lá no hospital, naquele ambiente, né, muitas pessoas até conhecem Jesus, mas por conta do trabalho, né, às vezes as pessoas elas acabam se afastando. Ou mesmo, meus amigos, e as pessoas, você vai falar e as pessoas dizem, não, eu conheço Jesus. E eu falo, você está servindo a Ele aonde? Ah, eu estou afastado. Então são muitas pessoas. Então, se essas pessoas, elas parassem, refletissem nesses versículos, só esses dois que a gente acabou de ler, nunca mais elas iriam se afastar, né, desse amor tão grande. Porque nessa vida, amados, a gente precisa do trabalho, a gente precisa. Hoje, a cada dia que passa, não sei se vocês percebem isso, que a gente tem que trabalhar mais para sobreviver. A cada dia que passa, né, parece que o poder de compra vai diminuindo e para cumprir com as nossas obrigações, a gente tem que trabalhar um pouco mais. Mas a gente tem que pensar que eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que deixar um tempo para que eu possa render graça ao meu Deus, aquele que me escolheu, aquele que deu a vida por mim, né? Sabe por quê? Porque se não fosse o amor de Cristo ter nos alcançado, amados, nós estaríamos direto indo para um lugar terrível, né? Uma vez eu estava falando do amor de Deus com uma pessoa, eu falei assim, quando você morrer, você sabe para onde você vai? Ele falou, vou para debaixo da terra. Eu falei, quem dera que fosse.
Porque, na verdade, tem hora que Deus vai te usar com muita luta. Mas tem hora que você tem que ser, não grossa, nem mal educado, mas você tem que falar a verdade. Autoridade, Né? Você tem que falar. E, por exemplo, vamos pegar, eu acho que todo mundo, né, viu, uma figura muito importante, né, Silvio Santos. Uma coisa me chamou a atenção quando o repórter falou, eu estava assistindo um pouquinho assim, o jornal, e o repórter falou assim: Silvio Santos, em tudo que ele colocava a mão, virava ouro. Sabemos que ele é judeu, né, pela promessa que Deus fez a Abraão, né? É difícil você ver um judeu pobre. Eu fiquei sabendo que ele tinha confessado Jesus como Salvador. Eu não sei se é verdade, mas diz que o André Valadão ele tinha se convertido. Glória a Deus pela vida dele, né? Aí até uma pessoa falou assim: mas ele não é judeu? Eu falei: ele é judeu, mas se ele não confessasse Jesus como Salvador, nada adiantava, né? Porque Jesus diz: eu sou a porta. Amém. Ô glória. Então, se ele confessou Jesus como Salvador, glória a Deus. Mas se ele não confessou, amados, que tristeza. Um homem que em tudo que colocou a mão virou ouro. A Bíblia diz que adianta ganharmos o mundo inteiro, as riquezas dessa vida, e perder a nossa alma, né? Você pode conquistar o que você conquistar, mas se você não ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de nada adianta. Então, muitas vezes, a gente, por conta do trabalho, né? Eu sei que a gente precisa, mas a gente acaba se esfriando, né, da presença de Deus, acaba se afastando, né? Mas aí quando você olha para um versículo que a gente acabou de ler, que Deus, Ele prova o seu amor para comigo, aí a gente se vê tão ingrato, não é? Mas que bom que Deus é um Deus de misericórdia, amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela diz assim, né? Indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, como eu falei. Lá em Marcos 15, diz assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então a palavra do Senhor me adverte que eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar do amor de Deus. E eu queria que você fosse lá em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, 1 e 2. É rapidinho aqui, mas você pode ler quando eu chego nessa que você já chegou. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. O 1 e o 2. Pode ler novamente. É 2 carta de Timóteo 4, 1 e 2. 4, 1 e 2. É que o meu aqui deixa eu achar meu Timóteo, que perdi ele. Mas pode ir. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Na verdade, aqui no 4:1 ele diz assim: conjuro-te. Ele está dizendo: eu suplico, né? Timóteo está dizendo: eu suplico diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que forte. Eu suplico a vocês diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Isso é muito forte, amados. Isso não é, irmãos, isso é a palavra de Deus. Ele está dizendo: eu suplico. O que é suplicar?
suplicar e pedir, né? Com força mesmo. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Só o princípio aqui desse. Então, quando a palavra fala que eu tenho que pregar, inste, está dizendo que eu tenho que ser insistente. Eu tenho que ser persistente. Eu não posso perder a oportunidade. Amém? Eu tenho que insistir. Eu tenho que falar do amor de Deus. Como eu falei, quantas vidas não estão descendo a sepultura hoje? E elas vão para um lugar de tormento que elas nunca vão ter a oportunidade de voltar. Porque às vezes a religião fala, morreu, vamos rezar uma missa de 7 dias, vamos rezar. Pode passar a vida toda rezando. Não vai acontecer nada. Se você não decidir, enquanto você estiver assim, nada adianta. Então, aqui ele está dizendo para que eu e você anunciem as vidas. E ele diz assim, inste, está dizendo para mim insistir. A tempo e fora de tempo. Amada, mas como que é esse fora de tempo? Vamos entender. Vamos supor que você tem uma consulta marcada e aquela consulta que você precisa muito, faz muito tempo que você marcou ela, você não pode perder. E no dia da consulta, acontece de tudo. De ônibus atrasa, acontece alguma coisa, e você diz, meu Deus, eu tenho que chegar a tempo, porque eu não posso perder essa consulta. Aí você chega em cima da hora. Você fala, glória a Deus, eu consegui. Deu certo. Esse é fora de tempo. É o fora de tempo. Amados, muitas vezes, às vezes você sair, que nem os meninos, jovens, os evangelistas, saem com aquelas placas anunciando, né, evangelizando, isso é lindo. Mas vai chegar uma hora na tua vida e se prepare para isso. E esse fora de tempo pode chegar na tua vida. Você vai ter a oportunidade de pregar para uma pessoa no último momento. Eu tive uma experiência num assalto. Eu vou falar porque nós estamos aprendendo, amém? E isso pode acontecer com qualquer um de nós. E não deixe essa oportunidade escapar. Num assalto, um rapaz, ele levou 5 tiros. E eu tive a oportunidade, para a glória do Senhor, amados, de pegar aquele moço, colocar no meu colo e fazer o apelo e falar para ele que ele me respondesse. Mas ele não podia mais falar porque ele tinha tomado um tiro no rosto e ele não podia falar. A língua estava presa. Mas ele apertou a minha mão e aceitou a Cristo. Esse é o fora de tempo que Timóteo está falando. Para ele pegar tempo e fora de tempo. Ele está falando para eu e você insistir. Mas vai chegar a hora que não vai dar tempo mais para insistir. Mas você tem que ir. Porque aquele último momento daquela vida, nós cantamos que para Ele nos usar como uma ponte. Nesse último momento que Deus pode te usar, às vezes você vai estar indo no ônibus, vai ter um acidente, sempre acontece, a gente não sabe. Você pode ter essa oportunidade de ser uma ponte para falar do amor de Deus para aquela vida no último momento. E ali você será aquela ponte que vai transportar, como diz lá em Colossenses 1,13, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, no último momento. Fora do tempo, amado, é aquela consulta que você queria muito, pensou que não ia conseguir, mas glória que eu consegui. Também vai acontecer. Então, você que é evangelista, você que foi chamado para anunciar o reino,
Insista. Amém. Tempo e fora de tempo. Amém. Seja essa ferramenta que Deus vai te usar. Não sei como, não sei onde, mas queira ser esse canal. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já parou para pensar? Aquela vida, ela poderia perecer eternamente. Porque eu e você, nós somos seres eternos. Seres eternos. Mas eu posso viver a minha vida inteira sem Jesus, mas eu não posso morrer sem Ele. Porque a minha eternidade, eu tenho que decidir aonde passarei, com Ele ou sem Ele. E essa decisão eu só poderei tomar enquanto eu estiver respirando. Amém. Amados, eu tinha anotado até, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Talvez para você seja um simples testemunho, mas para mim foi algo que mudou a minha vida. Amém. Irmã, você quer ir de novo para lá? Ser sincero? Não. Não quero. Mas eu quero ser usado. Amém. Você quer ser usado? Amém. É Deus que vai te direcionar. Ele diz que é Ele que cumpre as obras dele em nós. Então, se é Ele, eu só tenho que me dispor, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quero agradecer, pastor, a oportunidade. Quero agradecer os irmãos pelo carinho, mais uma vez, pelas orações, pelo jejum, pelo amor de vocês. Quero dizer que eu amo muito a vida de vocês. Eu amo muito, muito mesmo, de coração. E eu louvo a Deus porque é o Senhor que nos enche desse amor. E o mundo lá fora só vai entender que Jesus é conosco se esse amor puder ser transbordado e as pessoas puderem enxergar esse amor em nós. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus.